Olá, aqui é Nikos Pafitis, do Sunny Cyprus, e bem-vindos a este tutorial. Este tutorial é baseado na prova 3.1, de fevereiro para março de 2025, para o componente de Web Design. E neste tutorial estou usando o Expression Web para todos vocês que estão usando o Expression Web. Agora, este tutorial, como eu disse, foca apenas no Design Web. Se você quiser ver a tarefa 1 e a tarefa 2, que são o documento de evidências e o gerenciamento de arquivos, ou a tarefa 4, que é o componente de planilha, é só dar uma olhada nas playlists que você vai conseguir encontrar esses vídeos. Assim, você pode ver o tutorial completo para essa prova inteira. O Expression Web que vou usar, alguns de vocês perguntaram onde faço o download. Se tiver dificuldade para achar o Expression Web ou quiser a versão que estou usando nestes tutoriais, me envie um e-mail que eu mando para você. Então vamos começar a resolver essa prova com o Expression Web. Beleza, então como sempre, a primeira coisa que vamos fazer é dar uma olhada nessa prova. E essa é a tarefa 3 página da web. Aqui diz que você vai criar uma página da web para o site da Tawara Construções. Crie na sua pasta Plaster. Agora, a pasta Plaster a gente já criou na tarefa 2. Se quiser ver essa parte do tutorial para esta prova, confira na descrição do vídeo os links para as tarefas 1 e 2. Também adicionei um link para a tarefa 4, que é da planilha. Mas, basicamente, essa parte era simplesmente criar uma pasta chamada Plaster na nossa pasta principal, com todos os nossos arquivos, e depois copiar e colar alguns dos arquivos que eles pediram para copiar e colar dentro dessa pasta Plaster. Então, essa é a pasta Plaster que vamos usar. Ok, diz que vamos criar uma página web chamada M25, plaster.html. Essa página web deve ser criada usando uma única tabela e funcionar em todos os navegadores. A tabela deve estar centralizada e ocupar 95% da janela do navegador. A tabela deve ter uma estrutura conforme mostrado neste diagrama. Certo, então podemos ver aqui o diagrama. Na parte inferior, diz que cada célula da tabela tem uma letra que não deve aparecer na página web final. As bordas da tabela e das células devem aparecer na página web final. A palavra final me chama a atenção. Realmente não preciso fazer nada quanto às bordas. Muito provavelmente, nós vamos criar uma folha de estilos, ou eles vão nos dar uma folha de estilos, que vai garantir que as bordas estejam disponíveis ou visíveis. Mas podemos analisar isso conforme avançamos. Então, o primeiro passo, eu sempre digo isso, é estender todas as linhas da tabela para que você possa ver quantas linhas e colunas existem. Agora, em geral, isso é realmente fácil. Você não precisa fazer isso, mas eu já vi algumas provas no passado em que se você não estender as linhas, você vai errar a tabela. Então, é uma boa prática fazer isso sempre. Então, aqui está essa linha, eu só vou estendê-la. Essa aqui está estendida, eu vou estender essa também. E essa aqui. E agora podemos ver que temos 1, 2, 3 linhas e um total de 4 colunas. Certo? Então isso é 3 por 4. Sabemos que isso funciona desse jeito. Vamos abrir o Expression Web. Pronto? Aqui está o Expression Web. Agora, o que eu quero fazer é, antes de tudo, se você não sabe como configurar o Expression Web, nunca usou antes, é muito importante que você faça a configuração corretamente. E se você quiser ter a mesma configuração que eu tenho aqui, na verdade eu tenho um tutorial sobre isso. Eu vou te mostrar isso agora. Vou te levar ao meu canal e mostrar como encontrar isso facilmente. Então, se você olhar aqui, este é o meu canal. E se você for ao meu canal, clica no botão de busca aqui e simplesmente digita Expression. Você vai ver todos os tutoriais que eu tenho sobre o Expression Web. E nós temos este aqui, esta introdução rápida ao Expression Web. Este aqui, na verdade, explica como configurar a interface do Expression Web. Você vai acabar tendo algo parecido com o meu. Claro, também vou te mostrar algumas coisas, mas este vídeo é muito bom. Se você nunca usou o Expression Web ou não tem familiaridade, é importante saber como configurá-lo.
pois, dependendo de onde você vai fazer a prova, no centro de exames podem não deixá-lo do jeito que você prefere, o que pode dificultar. Então a primeira coisa que dissemos que vamos fazer é criar aquela tabela. Agora, aqui em cima, eu vou primeiro de tudo criar meu arquivo HTML, novo, criar um novo HTML. Aqui está, você pode ver que ele adicionou algumas informações. E o que eu sempre faço, eu removo algumas coisas que eu realmente não quero que sejam exibidas. Então essa coisa aqui em cima, eu vou simplesmente remover essa linha do topo. Eu não preciso disso. E eu vou remover esse texto aqui, o XMLS, que é do site www.3schools. Apenas apague isso aqui, mas não apague a tag HTML. Não tem problema se você deixar essa informação aí. Está absolutamente tudo bem. É só uma preferência minha. Eu só não gosto desses dados extras que ficam ali. Esse aqui você pode deixar porque tem a ver com os conjuntos de caracteres que ele usa. Talvez em alguma prova peçam para você mudar o conjunto de caracteres. Então é só vir aqui, alterar pelo que eles fornecerem e colocar ali. Então você não precisa lembrar como inserir o conjunto de caracteres. Beleza, feito isso, o próximo passo é salvar esse arquivo na nossa pasta. Então, arquivo, salvar como. Eu vou até a minha pasta, que está aqui na minha área de trabalho. Está aqui. E eu vou chamar isso do que está escrito M25 Plaster. Certo? Aí está. Pronto, está salvando como uma página da web. Então, isso é bom. Salvar. Certifique-se de salvar com letras minúsculas ou maiúsculas, exatamente como está exibido na prova. Posso ver na barra de título que está com o nome do arquivo que dei, então sei que foi salvo. Certo, então o próximo passo é criar a tabela, que vai ter 3 linhas por 4 colunas. Agora, existem algumas maneiras de criar uma tabela, que são estas. Se você clicar com o botão direito nessa faixa de opções, verá as diferentes faixas ou barras de acesso rápido que pode adicionar. Certo, tenho essas aqui. No momento não preciso de tabelas. Normalmente removo as desnecessárias para liberar espaço na janela, mas você pode adicionar. Como usaremos tabelas, vou abri-las. Mas mesmo sem isso, temos aqui em cima o botão de tabelas. Então eu posso clicar aqui e ir para mais opções. Isso abre essa caixa de diálogo. A outra maneira de fazer isso é ir aqui em cima, onde tenho a guia de tabela, e simplesmente escolher inserir tabela. E isso também vai me dar essa caixa de diálogo. Então, qualquer uma das maneiras que você usar está absolutamente certa. Então, dissemos 4 linhas. São 4? Não, 3 linhas e 4 colunas. Aqui diz que o alinhamento fala algo sobre o alinhamento. Vamos dar uma olhada. Alinhado ao centro. Eu esqueci de destacar isso. Está aqui, alinhado ao centro e 95% da janela. Então queremos que o alinhamento da tabela seja centralizado e que ela ocupe 95%. Então certifique-se de que estamos usando porcentagem aqui. Vou clicar em OK. E aqui está a minha tabela. Agora, como sempre, você sabe, eu quero salvar isso e apenas abrir no meu navegador, mas obviamente eu posso ver aqui que há... Como as bordas não estão visíveis, não verei nada. Vamos seguir em frente. Eu vou selecionar essa linha de cima e mesclar as células porque é assim que essa tabela aparece. A primeira tem todas as células mescladas na horizontal. Depois, para B e C, tenho 2 células mescladas cada, e estas permanecem separadas. Se quiser mesclar essas células, clique com o botão direito e certifique-se de que a tabela está selecionada. E então, a partir disso, você pode facilmente clicar no botão de mesclar células. Ok, agora vou selecionar essas 2 células. E aqui em cima, na tabela, você também tem a opção de modificar e tem mesclar células. Então essa é outra maneira de encontrar a opção de mesclar células. E eu também quero mesclar essas aqui também. Então esse é o meu setup. Agora, a próxima coisa que eu quero fazer é deixar as bordas visíveis. E se mais tarde houver algo que deixe as bordas visíveis, então eu posso remover isso. Mas eu quero as bordas visíveis para que eu possa visualizar e ter certeza de que tudo está certo.
Então, o que eu vou fazer se eu selecionar essa tabela? Existem algumas maneiras de fazer isso. Ao selecionar a tabela, vemos que ela possui uma guia própria. A outra maneira de selecionar a tabela inteira é se eu clicar fora. Se eu vier aqui em cima e clicar na tag da tabela, no código fonte HTML, novamente, isso é perfeito. Vai selecionar a tabela. Se eu olhar à esquerda, vejo todos os meus atributos e aqui a borda. Então eu só vou colocar um pixel, e aí estão as minhas bordas. Agora eu posso ver as minhas bordas. Todas essas propriedades de tag aqui à esquerda, isso é fantástico, porque qualquer tag que você clicar, ele vai mostrar as propriedades de todos os atributos que você pode adicionar a essa tag. É isso que eu realmente gosto no Expression Web. Beleza, próxima parte. Eu só vou em Arquivo e Salvar. E eu vou abrir. Então, aqui está a minha página da web que eu criei. Então, vou dar um duplo clique nisso para abrir no meu navegador. E pronto. Isso é o que eu vou fazer o tempo todo, só para verificar se tudo o que estou fazendo está correto. Então, minhas células mescladas estão corretas. Minha tabela está centralizada. E sim, parece bom. E minha tabela está em 95%. E à medida que ajusto o tamanho desta janela, podemos ver que minha tabela muda, porque dissemos que a tabela é 95% desta janela do navegador. Perfeito. Vamos minimizar isso. Certo, agora vamos passar para a próxima parte. Então, nós criamos a tabela pronta, linha central feita em 95% e todas as bordas concluídas. Perfeito. O próximo passo é colocar na célula A imagem do logo M25 e definir a largura dessa imagem para 100% do tamanho da célula. Então, A está aqui em cima. Beleza. Agora, imagens. Eu recebo muitas perguntas nos comentários sobre quando eu devo usar, qual é a proporção da imagem. Quando eu devo remover a altura, ou quando eu devo remover a largura, ou quando eu preciso colocar tanto a largura quanto a altura. Então, vou gastar um tempinho explicando as dimensões das imagens agora. Vou clicar dentro da célula A, ou nesta célula superior aqui. Vou adicionar uma imagem. Posso fazer isso indo em Inserir, e a partir daqui posso escolher imagem do arquivo. Ou, nesta barra de ferramentas principal no topo, posso clicar neste ícone de imagem para inserir uma imagem do arquivo daqui. Fica totalmente a seu critério. Agora, como salvei minha pasta, ou meu arquivo HTML na minha pasta, com todos os meus outros arquivos, ele abre essa pasta. Aqui está minha imagem, M25, logo selecionada, e clico em Inserir. Agora, podemos ver que essa imagem está bem grande, e se olharmos o código aqui, podemos ver que ele me deu as dimensões. A largura é de 1800 pixels e a altura é de 500 pixels. Agora, por que ele fez isso? Bem, se dermos uma olhada nas dimensões desta imagem aqui, podemos ver claramente que as dimensões dizem que a imagem tem 1800 pixels por 500. Então, quando você insere uma imagem, ela automaticamente vai mostrar a largura e a altura originais dessa imagem, do jeito que ela foi salva. Agora, se eu quiser mudar o tamanho da imagem para deixar a largura com 500 pixels e manter a proporção. Algumas pessoas só vão no campo de largura e mudam para 500. Mas o que está acontecendo aqui é que eu estou dizendo que a largura é 500, mas também estou dizendo que a altura é 500. Então, quando eu clico fora, eu obtenho uma imagem quadrada, o que é normal, mas agora minha imagem está distorcida, ela está achatada. Isso significa que eu destruí a proporção da imagem. Então, como eu sei qual deve ser a altura quando eu mudo o tamanho da largura? Bem, você não sabe. Bem, você pode se fizer os cálculos, mas não precisa. O que você precisa fazer se for mudar uma dimensão, seja a altura ou a largura, e quiser manter a proporção, é apagar o outro atributo. Então, nesse caso, como eu estava mudando a largura, vou apagar a altura. E quando eu clico aqui agora, você pode ver que a largura é de 500 pixels e a altura, bom, eu não sei qual é. Não me importo. O que isso está dizendo é que a largura foi ajustada.
A largura é 500 e a altura se ajusta automaticamente para o tamanho que deve ser para manter a proporção. Então é assim que excluímos uma propriedade, certo? Agora, nesse caso específico, para este exemplo, e se eu apenas salvar rapidamente aqui, e se eu disser que isso vai ser 1000 em vez de 500, você vai entender o porquê agora. Então, se eu clicar aqui, você pode ver que agora é 1000 a altura, mudou automaticamente. Vou salvar isso e vou visualizar. Agora, o que isso está fazendo? Você pode ver que à medida que eu mudo o tamanho da janela do meu navegador, minha tabela também muda de tamanho. Minha imagem não muda, porém, e se eu deixar a janela do navegador menor do que a imagem é cortada e agora aparece uma barra de rolagem horizontal. Por que isso acontece? Bem, porque nós dissemos que a imagem vai ter 1000 pixels de largura, mantendo a proporção. A imagem não pode mudar de tamanho porque você fixou o tamanho dessa imagem. Então, o que precisamos fazer? Bem, aqui diz que precisamos deixá-la com 100% do tamanho da célula. Quando usamos porcentagem em vez de pixels, estamos dizendo que vamos definir a porcentagem. Então, se eu definir a largura como 100% e apagar a altura, será 100% do que você vê. Porcentagem significa uma porcentagem de algo. A porcentagem, nesse caso, vai ser em relação ao que está contendo a imagem. Minha imagem está contida dentro desta célula. Então, se eu disser que minha largura vai ser 100%, ela vai ocupar 100% daquela célula. Por maior que seja a célula, a imagem vai ocupar 100% da largura daquela célula. A altura vai se ajustar automaticamente porque eu não estou usando o atributo de altura. Então, se eu clicar fora, você pode ver que agora está usando uma parte enorme disso. Está usando toda a largura da célula. Se eu salvar isso e visualizar, posso ver que tem uma célula extra ali, porque ao apagar a altura, isso fica visível. Você pode ver. Eu abri as aspas aqui para o estilo, mas apaguei as aspas no final aqui. Então vou adicionar essas aspas de volta. Eu não preciso desse ponto e vírgula, mas vamos deixar ele aí. Ctrl S. E se eu recarregar isso agora, pronto, essa parte sumiu. Se eu tirar esse ponto e vírgula, deve ficar certo. E vamos dar uma olhada. Isso, agora sim. Como você pode ver, à medida que eu mudo o tamanho da janela do navegador, olha só, ela está ocupando toda a largura daquela célula. Então é isso que 100% significa. Se eu tivesse essa imagem, digamos, na parte geral da janela do navegador, sem estar dentro da tabela. Então ela vai ocupar 100% da janela do navegador, não 100% da célula em que está inserida. Então, a porcentagem basicamente significa usar a porcentagem do container, seja lá o que estiver contendo essa imagem. Tudo certo. Espero que as dimensões estejam um pouco mais claras para você agora. Tudo certo. Então vamos continuar. Vamos apenas salvar rapidamente de novo, arquivo, salvar e ir para a folha de questões. Então, adicionamos este agora. A próxima parte diz: coloque na célula B vídeo e source e quer que você use a tag de vídeo agora. A tag de vídeo é uma tag HTML. HTML5 ela não existia antes. O Expression Web, inclusive esta e outras versões, não suporta a tag de vídeo. Você precisará digitá-la manualmente, mesmo que o Expression Web seja bom. Acho que essa é a única fraqueza dele, enquanto o Dreamweaver tem outras, o que equilibra as coisas. Neste caso, a tag de vídeo deve ser adicionada manualmente. Vou mostrar um jeito fácil de fazer isso. E nós queremos colocar a tag de vídeo e a tag source para exibir esse vídeo. Precisamos garantir que os controles estejam visíveis. Vamos ver que vamos construir isso devagar e que o vídeo repete quando é reproduzido, agora exibindo uma mensagem de erro automatizada baseada em texto. Se o navegador não suportar esse tipo de vídeo, e isso vale 6 pontos, isso é fantástico. Então deixe-me mostrar como você pode construir isso de forma bem fácil. A tag de vídeo indica que você deve usá-la, então fica claro que é para usar a tag de vídeo.
Mas se você olhar para essa tag de imagem aqui, aquela que usamos para colocar a imagem do logotipo. No topo, você pode ver o código dizendo Image Source This. Então você pode usar isso exatamente como está e usar para a tag de vídeo. Então vou rolar para baixo aqui, clicar nesta célula onde quero colocar o vídeo. E eu posso simplesmente fazer isso, copiar tudo isso. Copie toda essa tag de imagem, vá na célula apropriada, cole essa imagem. Opa, desculpe, não é aí. Cole aqui onde está aquele NBSP para essa célula, apague aquilo e cole minha tag de imagem. Agora isso vai colocar essa imagem de novo, mas desta vez eu vou mudar isso de imagem para. Vamos só descer isso para podermos separar tudo isso, deixar bem organizado e claro. Então, desse jeito, eu vou mudar aquele MG para vídeo e a origem vai ser o nome do meu vídeo, que, nesse caso, é M25. Plaster MP4, então vou mudar para M25, mais o ponto MP4. Veja, vou deixar a largura em 100%. Olha o que acontece quando clico aqui. Olha, ele colocou minha tag de vídeo aqui agora, estou pegando esse TD e esse TD destacado aqui. E isso é porque eu abri a tag de vídeo, mas não fechei, então vou apenas fechar essa tag de vídeo ali. Pronto, agora está funcionando direitinho, perfeito. Agora se eu salvar isso com Ctrl+S e for visualizar, vai dar certo. Pronto, aí está meu vídeo. Agora, não tenho os controles, não consigo rodar ou tocar. Você viu que o 100 também está funcionando agora. Pedia para colocar 100%? Não. Importa se você coloca 100 não. Na verdade, eu prefiro assim porque ele vai se ajustar quando eu ajustar a janela do meu navegador. Você não perde pontos se não colocar 100%. Mas eu não posso reproduzir porque não tenho os controles. Então vamos adicionar os controles aqui na tag de vídeo. Eu posso, no final dessa tag ali, por exemplo, colocar controls. Vamos remover as maiúsculas. Igual a controls. É simples assim. Agora, se eu salvar isso e recarregar, agora tem os controles. Consegue ver abaixo? Posso clicar no play e o vídeo começa. Perfeito. Tudo certo. Então agora, o fato disso estar ocupando muito espaço é porque está usando 100. Não se preocupe, pois ao adicionarmos mais coisas nas outras células, isso se ajusta automaticamente. Certo. Também diz que tem que repetir, então exatamente a mesma coisa. Loop igual a loop. Ctrl S para salvar. E podemos dar uma olhada nisso de novo agora. Você consegue ver? Toda vez que eu adiciono algo, eu só estou recarregando isso, então assim que eu aperto play, então isso deve continuar em loop, aí está, e você pode ver que está repetindo várias e várias vezes. Perfeito! Agora, existem outros controles que eles podem pedir para você adicionar, e isso não aparece nesta prova, então vou te mostrar como fazer isso também. Por exemplo, reprodução automática. Agora, reprodução automática significa que assim que a página da web carregar, ela vai reproduzir o vídeo automaticamente. Você pode apenas colocar autoplay. Se te disserem isso, basta digitar autoplay. No entanto, se eles disserem para você colocar autoplay e você colocar o atributo autoplay, isso deve estar certo, mas não vai funcionar. Olha só, se eu fizer isso agora e recarregar, não começa, não vai começar, não vai reproduzir automaticamente. Isso ocorre porque um vídeo pode ter som alto e ao carregar uma página, ele já começa a tocar alto. Então, a única maneira do autoplay funcionar é se você também colocar o atributo muted. Assim, o vídeo começa sem som. Então eu vou adicionar aqui também, muted igual a muted. Ctrl S. E vamos recarregar isso. E agora, como vai estar mudo, deve tocar automaticamente. Vamos só diminuir um pouco. Pronto. E se eu recarregar, pronto, ele toca automaticamente.
Ok, ele vai repetir, mas podemos ver aquele botão de silenciar ali. Está sem som. Ok, agora eu posso ativar, mas para o autoplay funcionar, ele precisa estar mudo. Agora, eles não me pediram para fazer isso, então nesse caso, eu só vou apagar isso. Isso era só uma informação extra para você. Não preciso desses dois. Vou te mostrar mais uma coisa. Eles nos dizem para adicionar o texto alternativo. Então, se o vídeo não for suportado pelo seu navegador, ele deve mostrar um texto alternativo. Agora, você simplesmente digita o texto aqui. Certo. Então, esse será o seu navegador. Não suporta o tipo de arquivo de vídeo. É isso. Esse é o texto alternativo que eles pedem para você fazer. Neste ponto aqui, exibir texto automatizado, e na verdade mostra aqui, o navegador não suporta esse tipo de vídeo. Você pode usar isso como mensagem de erro. Seu navegador não suporta esse tipo de vídeo. Eu cometi um pequeno erro de ortografia ali. Agora, a última coisa que quero te mostrar sobre vídeo, e estou mostrando um pouco mais de vídeo, porque o Expression Web não suporta o tipo de arquivo de vídeo HTML5. Vou te mostrar mais uma coisa. Existem casos em que você pode encontrar diferentes tipos de arquivos de vídeo. E eles dizem, bem, assim como você faz com as fontes, onde dizem que tem que usar, digamos, Times New Roman, e se não estiver disponível, qualquer fonte serifada. Você também pode fazer isso com diferentes tipos de arquivos de vídeo. Se tiver mais de um tipo, faça assim. Suponha que eu também tivesse esse vídeo em AVI. Então, eu só vou copiar e colar isso e mudar para .avi. Certo, 5, 6, isso mesmo. Então, o que isso está dizendo é que eu tenho o mesmo vídeo como um arquivo do tipo AVI ou do tipo MP4. E eles podem dizer que deve reproduzir primeiro o arquivo do tipo AVI. Se não estiver disponível, deve tentar reproduzir o arquivo MP4. E se nenhum dos dois for suportado pelo seu navegador, ele deve exibir o texto alternativo aqui. Então, para fazer isso, precisamos separar a tag source daqui, porque quando colocamos o source dentro do vídeo, só podemos colocar uma fonte. Então, eu só vou recortar isso. E aqui embaixo, eu vou colocar minha tag source. Então, eu vou colocar aqui source, colar isso e fechar essa tag. Agora, isso basicamente significa que o tipo do vídeo vai ter esses controles e a fonte está aqui. O primeiro que eu quero usar é o AVI. Então, no primeiro que ele vai tentar reproduzir, vai ser o AVI. Eu vou copiar isso, colar embaixo, e esse aqui vai ser o MP4. Agora, o que isso vai fazer é abrir a tag de vídeo. Vai procurar pelo arquivo m25plus.avi e tentar reproduzi-lo. Se reproduzir, tocará normalmente e seguirá. Se o navegador não conseguir, tentará abrir o arquivo mp4. Se conseguir reproduzir, tudo bem. Caso contrário, mostrará o texto alternativo. Beleza. E é assim que você pode ter mais de um tipo de arquivo de vídeo para dar suporte a mais navegadores, digamos assim. Então, se eu fizer um Ctrl- ali, o primeiro vai ser AVI. E vamos ver se ele reproduz isso. Pronto. E se eu apertar em reproduzir, ele vai tocar e vai ficar em loop. Então, muito provavelmente, o que está acontecendo é que ele está reproduzindo esse aqui porque eu simplesmente mudei a extensão desse. E esse não é um arquivo AVI de verdade. Mas é assim que você pode adicionar várias fontes de vídeo. Novamente, isso não foi pedido na prova, então vou apenas excluir esse aqui. Mas eu não preciso excluir a tag source. Eu posso deixá-la separada ou posso deixá-la aqui dentro da tag de vídeo. Isso depende totalmente de você. Certo, isso foi adicionar o vídeo. Vamos continuar. Então agora vamos para o número 5. Aqui diz, coloque na célula C o texto do arquivo M25, text.txt. Aplique o estilo de parágrafo a esse texto. Certo, bem, isso é simples o suficiente.
Se eu simplesmente abrir meu texto, ele está aqui. Abra o arquivo de texto. Ctrl A para selecionar tudo. Ctrl C para copiar. Posso fechar isso agora. E então, ao lado do meu vídeo aqui, posso colar, não 2 vezes, 1 vez, colar meu texto. Agora vou em salvar e vou em visualizar. Vamos ver como isso ficou agora. E agora você pode ver que, como coloquei um texto ao lado desta célula aqui onde está o vídeo ajustou automaticamente o tamanho. Certo. Eu disse que coloquei o vídeo em 100%. Não era necessário. Qualquer valor que aparecer para você está certo. Mas o bom é que agora ele pode se ajustar junto com a janela do navegador. Então essa foi essa parte. Isso foi fácil o suficiente. Agora só precisamos ir e mudar isso. Então, se formos até o início do nosso texto e subirmos aqui onde está a formatação, eu preciso mudar isso para parágrafo. Beleza. Isso coloca a tag P ali. Beleza. Então isso faz com que todo esse texto aqui fique formatado como parágrafo. Beleza, vamos salvar de novo com Ctrl S. Como alterei algo, farei uma prévia rápida. Beleza, perfeito. Agora podemos continuar. Agora diz para digitar na célula D o texto Specialist Plastering e na célula E. Queremos Other Construction em E, Contact Us em F, E, em G, Edited by, seguido de um espaço e depois seu nome, número do centro e número do candidato. Aplique o estilo H2 a todo o texto nessas células. Tudo bem, então eu só vou copiar e colar isso aqui. Você vai ter que digitar, mas precisa garantir que digite exatamente como está. Então, na primeira célula, vamos colocar esse Specialist Plastering. Depois eu quero outra construção naquela célula. Então eu quero Fale Conosco naquela. E então, finalmente, eu quero que nesta última, no final, tenha editado por com 2 pontos seguidos de um espaço. 2 pontos, espaço, meus dados. E agora eu vou selecionar todos estes. Então, se eu apenas rolar para cá e selecionar todos estes, só aquela linha ali, eu posso transformar isso em título 2. Na barra principal no topo, queremos o título 2. Pronto, ele mudou para aparecer em título 2. Certo, vamos lá agora. Número 7. Diz para fazer o especialista em reboco ser um link para abrir a página da web e também em uma nova janela chamada underscore blank. Depois, outras construções como um link para esta página e Fale Conosco como um e-mail. Então você enviaria um e-mail aqui com isso como assunto. E o ponto de exclamação também, certo? Então vamos fazer isso agora. É por isso que eu gosto do Expression Web, porque especialmente para o componente de e-mail é muito fácil de fazer. É muito mais fácil do que fazer no Dreamweaver. Então primeiro, eu simplesmente vou selecionar todo o meu texto aqui, especialmente este plastering. No topo, eu tenho este botão de hiperlink aqui, inserir hiperlink. Agora você pode clicar com o botão direito. Pronto, também há hiperlink. Você pode clicar em qualquer um, verá esta caixa de diálogo e criar qualquer hiperlink a partir daí. Eu quero vincular a um arquivo existente ou página da web. E o primeiro é o M25 Spec. Então, só preciso ir até minha pasta. Tenho isso na minha área de trabalho. Área de trabalho. Aqui está. E dentro da pasta Plaster. Então, o primeiro que eu quero é a especificação M25. Esse aí. Isso adiciona o link, mas também quero abrir em outra página. Existem algumas formas de fazer isso. Posso clicar com o botão direito e acessar as propriedades do hiperlink. Ok? Posso clicar nesse hiperlink novamente. E eu deveria conseguir ver aqui. E eu poderia ter feito isso antes. Quadro de destino.
Vou mostrar duas formas de fazer isso. Ao clicar em quadro de destino, abre uma nova janela e ele coloca underscore blank automaticamente. Se não aparecesse e estivesse como padrão, eu poderia simplesmente digitar underscore blank. Beleza, então de qualquer jeito que você fizer, está certo. Clique em OK e OK. E pronto. Agora podemos ver no código target igual a blank. A outra maneira de fazer isso é se selecionarmos esse texto e olharmos aqui nos meus atributos. Eu tenho target e posso simplesmente digitar underscore blank aqui. Isso também funciona, não precisa usar a caixa de diálogo. Vamos para a próxima construção. Então temos essa aqui. Vou clicar no link no topo e desta vez quero ir para M25const. Agora, se eu tivesse o quadro de destino, eu clicaria em quadro de destino, mas eles não me deram um quadro de destino. Então vou deixar assim e simplesmente clicar em OK. Ele não quer um quadro de destino agora. O outro que torna o Expression Web realmente fácil é o Fale Conosco. Vou selecionar isso de novo. Vou clicar no botão de hiperlink aqui. Vou copiar o texto que ele me deu ou o endereço de e-mail. Agora aqui eu quero usar um endereço de e-mail, então vou clicar neste aqui. O endereço de e-mail é este aqui. Então aqui está o meu assunto, e é isso que torna o Expression Web muito fácil para criar hiperlinks de e-mail. É isso, ele faz isso por mim e vai gerar o código para mim. Assim que eu clicar em OK, lá está. Esse é o link mail desse endereço de e-mail. A vírgula, desculpe, o ponto de interrogação indica onde termina o e-mail. Depois, subject igual a e o assunto desejado. Ele faz isso para você, sem precisar memorizar. Enquanto os outros caras usando o Dreamweaver, você tem que lembrar como escrever esse código. Vamos pré-visualizar a página e testar os links. Este é o primeiro link. Ao clicar, ele deve abrir em nova janela. Pronto, abriu uma nova aba acima, com o nome do arquivo. Este vai abrir outra página, mas não em nova janela, pois não tinha target. Pronto, tudo certo. Volte. E então este aqui, quando eu clicar, deve abrir o meu programa de e-mail. Agora, se for no seu computador, se você tiver um cliente de e-mail instalado, vai funcionar. Se não for seu computador, aparecerá uma mensagem perguntando se deseja configurar o e-mail agora. Não se preocupe, só para testar vou clicar aqui. Aqui, abrindo o aplicativo abaixo, vou fechar isso. E aqui está meu endereço de e-mail para onde está sendo enviado. E aqui está o assunto. Então isso funciona perfeitamente bem. Você deve criar uma nova folha de estilo externa para o site, exibindo todos os códigos de cores em hexadecimal, sem incluir HTML ou scripts. Crie uma folha de estilo conforme as especificações abaixo. Tudo bem, vamos ler tudo isso primeiro porque precisamos ter uma boa ideia do que vamos fazer. Aqui diz, nesta parte, que basicamente mostra o que precisamos adicionar dentro da folha de estilo. Adicione um comentário no início da folha de estilo com nome, número do centro e do candidato. Defina um estilo para as tabelas para que elas fiquem centralizadas. Só destaque isso, a tabela deve estar centralizada. Já fizemos isso, mas podemos remover o código se quisermos. Isso não faz muita diferença. Na janela do navegador, defina a tabela e a célula. Então aqui queremos as bordas da tabela e das células. Então, isso vai ser outra propriedade onde vamos ter a tabela e o TD juntos para que fiquem brancos, visíveis e com 2 pixels de largura. Então eu quero branco, visível e com 2 pixels de largura. Depois, salve isso como uma folha de estilo em cascata externa na pasta Plaster com esse nome de arquivo. Vai ficar assim. Ainda não pediu para aplicarmos. Tire uma captura de tela mostrando o nome do arquivo e o conteúdo da folha de estilos. Inclua no documento de evidências. Será uma captura de tela. Mas ainda não aplicamos. E aí o número 9 diz para anexar a folha de estilos M20 e 5plaster.sss. Agora, nós nomeamos como M20 e 5plaster M20 e 5plaster2. Então eles nos deram outra folha de estilos que precisamos aplicar. E então diz para anexar a folha de estilo salva no passo 8, que é a que criamos aqui.
a esta página da web para que ela tenha prioridade maior do que Mi25 Plaster. Certo, então vamos anexar duas folhas de estilo e precisamos definir a prioridade para na segunda. Agora, mais uma vez, no meu canal, se você quiser encontrar, se quiser aprender sobre estilos, estilos internos, estilos externos, estilos inline, hierarquia, estilos hierárquicos, classes e tudo mais, simplesmente digite Stylus na busca. E este aqui, este é sobre estilos usando o Expression Web. Ele oferece um tutorial sobre estilos, explicando tipos como internos, externos, inline e classes. E vai te ensinar tudo o que você precisa saber. Eu também tenho o mesmo aqui, mas este aqui é para o Dreamweaver, então é exatamente a mesma coisa, só que usando um aplicativo diferente. Então vocês deveriam estar olhando para este aqui. E esse é um ótimo tutorial para você assistir, porque estilos são importantes e estão aparecendo muito mais nessas provas. Então vamos começar resolvendo as questões 8 e 9. A primeira coisa que vou fazer é ir em Arquivo, Novo, e vou escolher CSS. Então aqui está meu CSS. Novamente, tenho as propriedades das tags à esquerda e as propriedades dos estilos à direita. Novamente, assistindo ao tutorial que mostrei no início sobre como configurar a introdução do Expression Web, você verá como fazer tudo isso aparecer. Então, a primeira coisa que quero fazer aqui é colocar um comentário no topo. No topo, nas faixas de opções, clicando com o botão direito, ativo a visualização de código. Se não estivesse ativada, bastaria clicar com o botão direito e escolher Visualizar código. Isso mostra os diferentes códigos. Se passar o mouse sobre eles, mostra o que cada um faz. Então, este aqui, e se você lembrar como fazer o código, isso insere um comentário CSS. Então, para criar um comentário em CSS, usamos /asterisco, colocamos nosso comentário e depois */. Então, se eu clicar nisso, ele faz para mim. E eu posso colocar meu comentário aqui, que é nome, número do centro, número do candidato. E, essencialmente, um comentário basicamente significa que está entre essas coisas aqui. Não é visto como parte do código. É apenas texto. Ele não vai ler isso como código. Depois, ele disse para definir um estilo para as tabelas, para que elas fiquem centralizadas na janela do navegador. Agora, eu preciso inserir um novo estilo. E aqui, em aplicar estilos, você tem o botão de novo estilo, mas também tem ele aqui em cima, se quiser, em um desses botões aqui. Gosto desse. Se eu clicar em novo estilo, ele abre minha caixa de diálogo. Aí está. E no topo, vou escrever o nome da propriedade que eu quero. E a propriedade que eu quero é Table. Eu não quero essa aqui, porque isso vai criar uma nova classe. Tem esse ponto ali. Então, se eu clicar aqui embaixo, posso rolar para baixo e encontrar Table. Ou posso começar a digitar Table, e ele vai encontrar. Mas, aí está. Essa é minha propriedade Table. E eu quero que meu navegador fique alinhado no centro da minha janela. E para isso, eu vou em posição. Na verdade não, é em caixa. Eu quero definir as margens, a margem esquerda e a margem direita como automáticas. Agora, o que isso significa? Isso significa que se minha tabela tiver, digamos, 80% da janela, eu tenho outros 20% sobrando. Então, se eu definir minhas margens esquerda e direita como automáticas, ele vai ver quanto sobra, que é 20%, e distribuir igualmente 10% e 10%, colocando minha tabela no meio. Vou pular para cá novamente. Continuo indo nisso. É mais fácil do que colocar os links. Só estou mostrando o que procurar. Se você digitar tabelas, pode ver que eu tenho um tutorial que cobre tudo sobre tabelas. Ele usa o Dreamweaver, mas a explicação e tudo o que você precisa, usando ou não o Expression Web, é igual. O tutorial está bom e vai te ajudar a entender todas as partes de uma tabela. As tags de tabela, as tags TD,
as tags TR, o espaçamento interno das células, cell padding, o espaçamento entre as células, cell spacing, se as bordas estão separadas ou colapsadas, todas essas coisas. Ótimo! Este é um excelente tutorial para você aprender sobre tabelas e suas propriedades. Então, nesse caso, eu quero a margem. Eu não quero igual para todos. Eu só quero que a direita seja automática e a esquerda seja automática. Ao clicar em OK, minha tabela fica posicionada. É isso que os examinadores buscam, margens direita e esquerda automáticas. Agora, mesmo que você tenha em cima e embaixo, então todos eles ficam exatamente iguais, e em cima e embaixo também estão automáticos, você não vai perder pontos. O que eles estão procurando é a margem esquerda e direita aqui. Perfeito. Então vamos continuar. A próxima parte diz para definir as bordas da tabela e das células para que fiquem brancas, visíveis e com 2 pixels de largura. Certo, então aqui eu vou adicionar um novo estilo. Vou apenas adicionar table novamente. Vou apenas digitar isso. Agora, eu também posso colocar vírgula TD aqui, porque quero aplicar isso tanto à tabela quanto ao TD. Certo? Ou você poderia simplesmente colocar table TDO e depois colocar a vírgula em seguida. Eu quero que a borda seja igual para todos eles. Então, a largura da borda eu só vou definir, não diz quanto deve ser. Então eu só vou colocar aqui, vamos dizer, um px, um pixel. Ou na verdade, já tem o px aqui, a propriedade ali, e a cor da borda deve ser branca, então deve ser tudo FFF. Então todas as bordas da tabela e do TD ficam assim. Clique em OK, e aí está. Agora, se eu tivesse escolhido apenas a tag da tabela, então eu poderia simplesmente colocar aqui, vírgula TD. Isso significa que vai aplicar essas propriedades tanto ao TD quanto à tag da tabela. E isso é conhecido como uma técnica de programação eficiente. Ok, ainda não me pediu para salvar, o que realmente me incomoda um pouco. Eu não gosto disso. Eu realmente gosto de ir salvando conforme avanço. Então, eu já fiz isso. Agora diz para salvar isso com esse nome na minha pasta Plaster. Então vamos fazer isso agora. Arquivo salvar como? Eu preciso ir para a minha área de trabalho, onde tenho todos os meus arquivos. Está ali. Entre na pasta Plaster. E então aqui eu vou chamar isso de 5M25+. 2. Sublinhado. CI127 sublinhado 1, 2, 3, 4. Eu poderia adicionar o CSS aqui se quiser, mas você vê? O tipo está como página da web. Só preciso garantir que seja CSS. Está ali. E ele vai aplicar a extensão correta. Então não tome nada como garantido. Apenas confira tudo 2 vezes. Clique em salvar. E agora eu também vou abrir minha pasta e garantir que está aqui dentro. Está ali. CSS está dentro da pasta Plaster. Tudo perfeito. Muito bom. Salvei. Vamos ver o que ele diz para fazermos depois. Tire uma captura de tela mostrando o nome do arquivo e todo o conteúdo da folha de estilos. Insira no documento de evidências, garantindo que tudo esteja visível. Certo, então a partir daqui, o que eu vou fazer é simplesmente usar minha ferramenta de recorte. Novo. Vou tirar uma captura de tela mostrando a aba com o nome do arquivo no topo, pois é isso que eles querem para confirmar que você salvou sua folha de estilos. Tudo bem, e então eu vou para o meu documento de evidências. Eu já deixei ele aberto. Agora nós criamos o documento de evidências na tarefa 1. Primeiro, esta captura de tela é da tarefa 2, o gerenciamento de arquivos. Vamos inserir a imagem e salvar rapidamente. Arquivo, salvar. Aqui está minha captura de tela salva. Beleza, agora posso voltar para a minha prova. Vamos à questão 9, em que vamos anexar as folhas de estilo. Agora diz que precisamos anexar primeiro esta folha de estilo, a M25plaster.css, e depois anexar a nossa folha de estilo, aquela que fizemos, mas ela deve ter alta prioridade. Agora, mais uma vez, muito rapidamente, pessoal, estilos são muito importantes. Então, nos meus tutoriais aqui, se você for em estilos,
Você vai ver que eu tenho um tutorial aqui sobre estilos, muito importante. Explica absolutamente tudo. Assista a esse tutorial. Certo. Também aborda a prioridade e hierarquia dos estilos. Agora, vamos acessar nossa página da web e anexar as folhas de estilo. No aplicar estilos, basta clicar no botão de anexar folha de estilo, que é fácil de localizar. Há várias formas de anexar folhas de estilo. Cada aplicativo oferece diferentes opções. Este é só o meu método preferido. Vou clicar em procurar, ir até minha pasta. E aqui está o CSS do M25 Plaster. Então vou dar um duplo clique nele ou apenas clicar e abrir. Pronto! E clico em OK. E isso aplicou o meu estilo. Você pode ver que agora estou com esse tema escuro, texto branco e assim por diante. E se eu olhar na seção Head, lá no topo, bem aqui, entre as tags Head, está o link para a minha folha de estilos, m25plaster.css. Beleza, vou colocar um pouco de espaço aqui. Agora, aqui dentro, o que temos agora é esse link. Agora, se eu quiser anexar outra folha de estilos, então ela vai ser adicionada ou acima ou abaixo daquela. Normalmente, ela vai ser adicionada abaixo, e a gente vai entender qual é a diferença em um segundo. Então, eu só vou clicar aqui dentro da minha página web. Me certifico de estar em algum lugar no corpo para anexar a próxima folha de estilos. Clico em anexar folha de estilos. Procuro e seleciono a folha certa. Não, não é essa, é aquela ali. Aqui está minha folha de estilos. Dou 2 cliques e clico em OK. Agora vejo que tem outro link. Está vendo? São 2 folhas de estilos. A primeira na linha 7, a segunda na linha 9. Qual tem prioridade? Bem, se eu fosse te dar direções, siga em frente e vire à esquerda. Não, espera, desculpa, foi um erro. Siga em frente e vire à direita. As direções são: siga em frente e vire à direita. Não vire à esquerda, pois a última orientação foi virar à direita. É exatamente a mesma coisa com folhas de estilo e comandos quando se trata de código HTML. A última linha tem prioridade, então nesta linha aqui pode dizer que o texto deve ser vermelho, mas nesta folha de estilo aqui diz que o texto deve ser azul. Então o texto ficará azul, ou seja, esta aqui tem prioridade. E essa é a que eu gerei. Ok, isso é ótimo, nós fizemos isso. Vou salvar rapidamente o arquivo e visualizar minha página. Se eu recarregar rápido, pronto! Aqui está minha página. Vamos diminuir o zoom e ajustar. Vou te mostrar como fazer. Certo, o que vejo aqui? Tem um texto branco e todas as bordas visíveis, como foi pedido no início. Eu vejo que o meu border collapse está separado e há um espaçamento entre as células. Provavelmente é por causa da folha de estilos que eles nos deram. Vamos dar uma olhada nisso. Se eu fosse em arquivo, abrir e simplesmente abrisse a folha de estilos que eles nos deram, só para dar uma olhada e ver, não que a gente precise, mas só por curiosidade, vamos abrir o CSS, esse aí também. Então podemos ver aqui, está aqui Table. Pronto! Aqui diz Border Collapse Separate, e o espaçamento da borda é 20% e o padding é 20%. Então isso foi dado para a gente. E faz sentido porque o espaçamento da borda está realmente grande, e também temos o padding das células. Então tudo isso funciona muito bem, isso é absolutamente fantástico. Vamos voltar para a nossa prova e ver o que temos que fazer em seguida. Por fim, número 10. Salve sua página web. Copie o código-fonte HTML e coloque no documento de evidências. Depois, diz para exibir sua página da web em um navegador. Se necessário, redimensione para que toda a página possa ser vista. O texto está legível e a barra de endereços visível. Faça uma captura de tela da página no navegador, inclua no documento de evidências e pronto. Então vamos fazer isso agora, porque muitos alunos têm dificuldade em ajustar o tamanho certo e exibir sua página da web em uma janela de navegador. Então, a primeira coisa que preciso fazer é copiar o meu código-fonte HTML.
O código-fonte é todo esse aqui. Então eu só vou clicar aqui em cima, pressionar Ctrl A e depois Ctrl C. Assim, selecionei tudo e copiei. Eu vou para o meu documento de evidências, vou para outra página, colo isso lá. Está ocupando mais espaço do que queria, então vou selecionar tudo. E vocês são alunos do IGCSE, deveriam saber como usar um processador de texto. Vou colocar o espaçamento em 0 e usar espaçamento de linha simples. Vamos ver que diferença isso faz. Isso faz bastante diferença mesmo. Tenho alguns espaços aqui que vou eliminar. Agora você não precisa fazer isso, só facilita muito, vamos apenas aumentar as margens da página também. Fica muito mais fácil se o código couber em uma página só. Isso só facilita para o seu examinador. E é isso, basicamente é sobre isso. Então facilite para o examinador. O examinador pode ser legal com você. E aqui nesta página, vamos colocar uma captura de tela da nossa página web. Agora, gerando a captura de tela da página web. Em tela cheia, vejo que preciso de mais de uma captura. Essa é a primeira coisa. Então, a maneira como fazemos isso envolve 2 ajustes para obtermos o tamanho perfeito para a captura de tela. O primeiro é o zoom. Se eu diminuir o zoom segurando o botão Ctrl no meu teclado e girando a roda do mouse, posso aumentar ou diminuir o zoom. Mas se eu fizer isso, o texto fica pequeno demais, então não é suficiente. Então eu vou apenas aumentar o zoom. O que você precisa fazer é mudar a largura da sua janela, o tamanho da sua janela, junto com o zoom. Então se eu deixar o tamanho assim grande e depois diminuir um pouco o zoom, pronto. Eu tenho um tamanho perfeito. Eu tenho uma barra de rolagem vertical aqui. Então eu vou só diminuir um pouco o zoom. Pronto. Agora eu tenho uma janela que exibe absolutamente tudo em uma única janela. Eu posso ajustar um pouco mais se eu quiser, assim. Isso mostra muito claramente as margens à esquerda e à direita. Minha janela, minha tabela está com 95% de largura, meu texto está legível. E agora, minha captura de tela, extremamente importante, nós não fazemos isso. Você não faz isso para uma captura de tela. Por quê? Porque isso não mostra que você tirou a captura de tela do seu navegador. Isso pode ser do seu editor. Então você não vai receber os pontos. Você só precisa tirar uma captura de tela como esta. Inclua todas as bordas da janela do navegador assim. Você consegue ver que estou pegando um pouco da parte de fora também? Isso mostra, se eu reduzir, isso mostra toda a minha janela do navegador. Também mostra a URL no topo, que é o que eles estão procurando. Mostra a guia do navegador. Mostra a parte inferior do navegador, que mostra que não há barras de rolagem horizontais, o que significa que estou mostrando a página inteira. E mostra todo o lado direito da janela do navegador aqui. E também não há barras de rolagem verticais ali. Beleza, é isso que estamos procurando. E vamos colocar isso aqui dentro. Vou apenas clicar nisso, deixar mais ajustado, só para eu poder aumentar isso aqui e mover mais facilmente. E essa é uma captura de tela perfeita. Engraçado, né? Sempre digo para não imprimir no modo escuro. E agora estamos capturando uma página da web que está justamente nesse modo. É o que é. Mas por favor, certifique-se de que, ao imprimir, todos os seus impressos fiquem bem legíveis. E é basicamente isso. Agora, esse foi o tutorial para a prova de março de 2025, prova 3.1, usando o Expression Web para a tarefa 3, que é o design de sites. Essa não foi uma prova difícil, mas é importante entender que você precisa ler as perguntas com atenção. Você precisa ser metódico, não pule etapas. Leia adiante, mas não pule etapas. Certo, porque você pode acabar pulando uma etapa. Se eu tivesse anexado, por exemplo, quando estava fazendo isso, se eu tivesse anexado direto para testar minha folha de estilos primeiro, ela teria colocado minha folha de estilos primeiro e depois o outro estilo. Folha por último, ou seja, minha folha de estilos não teria prioridade. Então preciso conferir e garantir que está tudo certo.
Então, outra coisa é que no Expression Web nós não temos os códigos do HTML5, então não temos a tag de vídeo. Neste tutorial, mostramos como usar a tag de imagem com source para gerar a tag de vídeo, e isso foi fácil de fazer. Novamente, os tutoriais para a tarefa 1 e tarefa 2, o documento de evidências, o gerenciamento de arquivos e a tarefa 4 da planilha, você pode encontrar na descrição deste vídeo lá embaixo. Você pode ver todos os tutoriais de toda esta prova. E como sempre, pessoal, se vocês aprenderam algo novo, se gostaram do que viram, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. E eu, Nikos Pafitis, de Sunny Cyprus, vejo vocês no próximo tutorial. Até lá, se cuidem! Tchau!